Fala galera, beleza? Professor Gusta de novo na área. E seguindo essa nossa série de resumos sobre citologia, chegou a hora de falarmos delas, das organelas que sempre aparecem nas provas. Então vamos tentar de maneira muito rápida ver quais são as principais organelas encontradas numa célula eucarionte e as suas funções. Então bora aqui comigo. Olha só essa imagem que nós temos. Eu vou passar direto para a tela e eu quero que vocês primeiro deem um pause e tentem preencher os nomes. Depois dá um play que eu vou preencher todos os nomes primeiro, depois eu volto para falar com vocês sobre as principais funções, beleza? Bora lá para a tela então. Repara aqui o nosso número 1. O 1, nós temos uma estrutura conhecida como nucleolo. Lembrando que vamos falar das funções depois, tá? Temos o nucleolozinho aqui. O 2, nós temos a carioteca, membrana nuclear, também conhecida como carioteca. Olha lá no 3, ribossomo. Muito importante essa organela, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre ela. O 4 seria uma vesículazinha de secreção, nem vou colocar o nome ali. O 5, nós temos o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. 6, muito importante essa organela, hein? Fica de olho nela, os vestibulares gostam bastante de cobrar o nosso grande complexo de Golgi. Seguindo em frente, vamos na ordem, não dos números, mas das flechinhas, beleza? Olha o 8 aqui. O 8 é o retículo endoplasmático liso. O 7, citoesqueleto, muito esquecido por muitos, tá? Citoesqueleto, ele é negligenciado por uma galera, falaremos um pouquinho sobre as suas funções. O 9 ali, a toda poderosa mitocôndria, esta organela que cai demais, o Enem é apaixonado por ela. 13, os centríolos, temos o centríolo ali no 13. E aí galera, a gente tem o 11 seria o citoplasma mesmo ali, o citosol. E aí nós temos a 10 e o 12, duas vesículas. A 10, por exemplo, você pode colocar ali peroxissomo e a 12 lisossomo, tanto faz. Eu vou escrever aqui só na 12, porque é uma organela que cai muito mais. E eu posso até comentar um pouco sobre o tal peroxissomo. Agora volta a imagem para mim. Galera, conseguiram completar? Conseguiram completar? Então vamos falar um pouquinho sobre a função de cada um rapidamente, já que isso é um resumo. 1. Nucleolo. O nucleolo é uma região encontrada dentro do núcleo, geralmente o número de 1 por célula, às vezes pode ter 2, onde ali é formado, tem RNA ribossomal. Para que serve isso? Para formar as subunidades do ribossomo. Então o nucleolo ajuda a formar os ribossomos. O 2 é a carioteca, que é a membrana nuclear, encontrada apenas em células eucariontes. O 3 é o ribossomo, a única organela encontrada numa célula procarionte. Tem gente que nem considera o ribossomo uma organela, na verdade é uma organela não membranosa, que tem a principal função síntese de proteína. Síntese de proteína. Pensou em ribossomo, lembra de síntese proteica. E aí a gente vai na sequência, olha só a estrutura 5. Repara que ela possui ribossomos aderidos à sua parede, por isso é chamado retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, ou ainda granular. Beleza? Se o ribossomo faz proteína e ele está grudado na parede do retículo, o retículo rugoso também produz proteína. A diferença é que o retículo é uma rede de tubos que, quando produz suas proteínas, vai endereçar, vai encaminhar a proteína para o complexo de Golgi. Então as proteínas produzidas pelo retículo, elas são endereçadas, são enviadas para algum lugar. Já que vai enviar para o Golgi, temos que falar agora do nosso complexo de Golgi, a organela mais versátil, a que tem o maior número de funções dentro da célula, mas a principal é atuar como se fosse o correio da célula. O Golgi recebe substâncias produzidas por outras organelas, armazenam, empacotam em vesículas como essa aqui e vão endereçar, encaminhar essas vesículas para algum lugar. Por exemplo, célula beta do pâncreas vai produzir insulina, que é um hormônio, mas é uma proteína. Essa proteína vai ser produzida pelo retículo rugoso, vai mandar para o complexo de Golgi, ele vai empacotar e vai endereçar para fora da célula por vesícula de secreção. Tranquilo? Complexo de Golgi, além disso, também pode fazer a síntese de polissacarídeos. Belezinha? Olha só como é importante esse tal complexo de Golgi. Ele ainda forma o acrossomo dos espermatozoides, que é aquela bolsa, vesículazinha cheia de enzimas para facilitar na hora da fecundação, e também forma uma organela muito importante, que é o lisossomo. Olha como é versátil o tal complexo de Golgi. Seguindo em frente, temos o retículo liso,
que ele é chamado liso ou agranular ou agranuloso porque não tem ribossomos aderidos. Na verdade, o retículo liso faz a síntese de lipídios, não de proteínas, beleza? Retículo liso, síntese de lipídios, e também é responsável por eliminar algumas substâncias tóxicas do nosso corpo, como por exemplo o álcool. Portanto, o fígado, as células do fígado, os hepatócitos, são ricos em retículo liso. Seguindo em frente, temos o tal citoesqueleto. Galera, são proteínas, tá? Actina, microtúbulos ali, que vão dar uma armação, uma sustentação para as nossas células, beleza? Uma estrutura, como se fosse uma armação de ferro por dentro. Citoesqueleto também auxilia no transporte de vesículas dentro da nossa célula. E aí temos a mitocôndria. Daqui a pouco eu vou trocar slide e falar um pouquinho mais sobre mitocôndria e centríolo. Lisossomo, galera, o lisossomo ele faz digestão intracelular. Então ele possui enzimas digestivas. Essas enzimas foram produzidas pelo retículo rugoso, que foram encaminhadas para o complexo de Golgi, botou numa bolsinha, e isso é a nossa organela chamada lisossomo, tão importante na digestão intracelular. Peroxissomo, que você poderia ter colocado aqui no 10, é uma organela importante também por eliminar algumas substâncias que são tóxicas, como por exemplo a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Lá nessa organela chamada peroxissomo, nós temos uma enzima chamada catalase, que ela quebra essa água oxigenada. Como eu falei para vocês, temos aqui duas organelas que eu quero dar um destaque. Primeiro é o centríolo, formado aqui por 9 trincas de microtúbulos, tá? 9 trios de microtúbulos, essa é a organização de um centríolo. O centríolo é uma organela que nas células animais participa de duas coisas. A primeira delas é a formação dos cílios e flagelos, beleza? O flagelo do espermatozoide, o cílio que nós temos, por exemplo, na traqueia, são oriundas do centríolo. A segunda é orientação dos cromossomos na hora da divisão celular. Participa da formação das fibras que vão fazer aquele fuso na hora da mitose e da meiose. Duas funções importantes, portanto, dos centríolos. Já a mitocôndria é uma organela que cai muito nas provas. Repara que ela é bem diferente das demais. Ela tem uma dupla membrana, ela tem ribossomos próprios, material genético próprio, e ela executa uma função muito importante, que é produção de ATP, respiração celular. A nossa respiração celular é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise é no citoplasma, é no citosol, mas ciclo de Krebs e cadeia respiratória, as duas etapas ocorrem dentro da mitocôndria. Portanto, ela é essencial na nossa produção de ATP. Para isso ela usa glicose ali e vai usar oxigênio. Belezinha? E para fechar aqui, claro, não poderíamos deixar de fora o cloroplasto, que é uma organela que nós não temos, mas que para os seres autótrofos fotossintetizantes é fundamental. Ela tem o mesmo esqueminha ali da mitocôndria, com 2 membranas, com ribossomos próprios, material genético próprio, só que ao contrário da mitocôndria, que ajuda a quebrar a glicose para produzir o ATP, na verdade o que o cloroplasto faz é o contrário, produz glicose, para isso ele vai usar o CO2 ali, e também ele vai usar a luz, que é captada por uma proteína conhecida como clorofila, que está presente nessas moedinhas aqui, ó, que são chamadas de tilacoides. Quem é que tem cloroplasto? Seres que são fotossintetizantes e são eucariontes, como algas e plantas. Beleza, galera? Então esse foi um resumo de quase todas as organelas que existem e as suas principais funções. Grava isso porque é muito importante e sempre aparece nas provas vestibulares, Enems e afins. Valeu, galera, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez foi um grande prazer, abraço e até a próxima aula.